das 8 às 12 horas. Das 8 às 12 horas. Evite sair de casa e vir à penha. A orientação das autoridades é que saiamos de casa em casos de extrema necessidade. É verdade que para nós cristãos, a oração e a piedade conservam valores extraordinários. Da mesma forma, a obediência, a caridade e o cuidado não podem faltar no rol das atitudes cristãs. Não se aconselha a reunião de pessoas, ainda que com reta intenção ou motivados de sincera piedade, para fazer os percursos das tradicionais romarias. Não se aconselha fazer os percursos das tradicionais romarias. Tais exercícios de devoção serão promovidos em tempo oportuno. O apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vila Velha se juntará ao esforço dos organizadores da festa para que sejam evitadas aglomerações no entorno do convento. Nossa Senhora, Mãe das Alegrias, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É domingo de Páscoa. Neste dia, Maria Madalena e os discípulos foram até o túmulo e perceberam que o túmulo estava vazio. A pedra foi removida. O Cristo não está no túmulo. E o que aconteceu? O Cristo ressuscitou. E esta ressurreição teve o poder de mudar a vida daqueles discípulos para sempre. De medrosos que eram, aqueles que abandonaram Jesus no Getsêmani, aqueles que não estavam presentes no Calvário, agora são tomados de uma grande alegria e de uma grande força. Essa força é a força do ressuscitado. Somente que essa força da ressurreição não alcançou apenas Maria Madalena, não alcançou apenas João, Pedro, os apóstolos, mas essa força alcança a cada um de nós. Nós somos movidos pela força do ressuscitado. O ressuscitado é a nossa vida. Por isso, neste domingo, esteja com os seus, deseje feliz Páscoa para eles, se aproxime daqueles que você estava distante, perdoe de coração sincero, teve tanto tempo para trabalhar essa realidade na Quaresma, na Semana Santa, e hoje é o dia. Por isso, eu quero desejar para você uma feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz vida nova. Viva como um ressuscitado, esse é o nosso chamado. Não devemos permanecer no túmulo, não devemos permanecer na morte, na tristeza, porque o amor venceu a morte. O amor é maior que tudo. O amor transborda de nosso coração. Transbordou de Jesus no alto da cruz, ali naquele excesso de doação, ele deu de si, transbordou de sangue no alto da cruz e agora se transforma nos oferecendo vida nova, nos oferecendo a vida eterna. Fomos criados para a eternidade. Feliz Páscoa para você. Deus te abençoe.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Esta é a alegria que hoje enche o nosso coração. A morte não teve poder sobre a vida. Celebramos, rezamos o mistério da paixão e morte do Senhor, para hoje explodirmos em alegria, porque a vida nova ressurge para nós. Com os anjos, as mulheres e os discípulos que vislumbraram diante do sepulcro vazio, cantemos a vitória de nosso Senhor. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia, o Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia, o Cristo remiu aos seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão, o Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Uma boa noite a todos e a todas. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo Facebook, também pelas ondas da rádio Piúma FM. Nesta noite nós celebramos a Páscoa do Senhor. Celebramos Jesus Cristo vivo e ressuscitado no nosso meio. A nossa alegria nessa celebração é perceber que o sepulcro está vazio. O Senhor, Ele está no meio de nós. Nós vamos iniciar essa celebração, mas antes eu quero pedir a você que está no Facebook para compartilhar e curtir a nossa página no Facebook. Quanto mais você fizer isso, mais você compartilhar, nós poderemos chegar a outras tantas pessoas, até fora de Piúma, para levar o ressuscitado, aquele que é o sentido da nossa vida. Iniciemos a nossa missa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos perdoar de todos os pecados. Na cruz ficou ali todos os nossos pecados, o seu sangue derramado nos lavou de toda a nossa miséria.
para melhor participarmos dessa liturgia e dessa missa, eu convido você que está em casa, você que me ouve, você que me vê, você que está aqui, a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça e diante de Deus Pai todo misericordioso, pedir perdão pelos pecados. Contemple Jesus por um momento na cruz, para depois contemplá-lo ressuscitado. Peçamos perdão a Deus cantando. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Ó Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos, irmãos e irmãs, com alegria o nosso hino de louvor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos,
Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles os mataram pregando numa cruz, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia, concedendo manifestar-se não a todo o povo, mas testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou a pregar ao povo e testemunhar o que Deus constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em nome do perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.
Deus e nele exultemos. Segunda leitura, os Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Agora a sequência pascal. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelão forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas ainda vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrando ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Após procissão com o Evangeliário, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Ele devia ressuscitar dos mortos. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia,
irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, o Padre Luciano incensa o livro do Santo Evangelho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham entendido, não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora a reflexão do Evangelho com o Padre Luciano. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos aquilo que nos garante o próprio sentido dessa celebração. Ou seja, a plenitude da existência, da nossa existência e da nossa vida. A ressurreição de Cristo nos traz aqui porque Ele é o exemplo concreto que confirma tudo o que a gente viveu durante o período quaresmal e essa Semana Santa. Nós ouvimos na primeira leitura, e a primeira leitura apresenta para nós o exemplo do Cristo, aquele que passou pelo mundo fazendo bem, e que por amor se deu até a morte por cada um de nós. E é por isso que Deus o ressuscitou, Ele está vivo no nosso meio. Nós temos então, nessa primeira leitura, o exemplo clássico de que Jesus está no meio de nós. E nós somos testemunhas, assim como os discípulos ouviram Jesus, nós somos testemunhas dessa dinâmica. Ou seja, nós devemos anunciar que Ele é o ressuscitado. É importante a gente lembrar que na primeira leitura é tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, e eu gosto sempre de fazer uma contextualização. Vamos pensar que o texto dos Atos dos Apóstolos, junto com o texto do Evangelho de Lucas, eles foram escritos, os textos, nos anos 80 e 90. A gente precisa entender que nesse tempo, as comunidades daquele tempo, já estruturadas, elas passavam por um momento muito difícil. Que momento é esse? Um momento que elas estavam seriamente sendo influenciadas por outro tipo de doutrinas. Por isso que tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura nós vamos ver a afirmação de Paulo, a afirmação de Lucas e de Paulo na carta aos Colossenses, que nós ressuscitamos com Cristo. É exatamente isso que Lucas apresenta nesse texto. Ou seja, ele diz que todos nós, que a fé nos é transmitida pelos apóstolos sob
impulso do Espírito Santo. É com alegria que nós dizemos isso e sabemos disso. E embora a comunidade daquele momento fosse influenciada por outros tipos de doutrinas, ideologias e filosofias, que ia de encontro àquilo que era a verdade que Paulo e tanto Lucas, quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, afirma: Jesus é o único Senhor. Daí a gente pode entender essa dinâmica da apresentação. A segunda leitura não fica diferente da primeira em um aspecto específico. Alguns doutores daquele tempo, eles ensinavam exatamente outras doutrinas estranhas, práticas que não eram legítimas e fiéis àquilo que Jesus Cristo tinha feito e anunciado. Paulo, então, nessa carta aos Colossenses, ele vai recordar os cristãos de Colossos, ele vai recordar que é preciso viver de forma coerente e verdadeiramente ter um compromisso assumido com Cristo. O Evangelho de hoje, ele nos coloca diante de duas atitudes, e é importantíssimo a gente ter isso em mente. Duas atitudes em duas pessoas, que foi muito claramente notado no Evangelho de hoje. A primeira atitude é a do discípulo obstinado, e a segunda, a do discípulo ideal. Que discípulo é esse obstinado? Pedro. E quem é o discípulo ideal? João. Ou melhor, não é dito João no texto, mas diz o discípulo, aquele que Jesus amava. Em nenhum momento do texto, inclusive, do Evangelho de João, cita João como o discípulo amado. O texto ele começa exatamente fazendo uma indicação aparentemente cronológica, e não é isso. O texto diz, no primeiro dia da semana, apontando para a ressurreição de Cristo, e não exatamente dizendo, no primeiro dia, Cristo ressuscitou. Na verdade, Cristo, ele está sempre conosco. Quando o Evangelho diz que no primeiro dia da semana isso acontece, é porque a explosão da ressurreição de Jesus está acontecendo. Ou seja, significa para nós que começou um novo ciclo na humanidade. O dia da nova criação. Cristo é o novo Adão. Agora ele recupera a humanidade, ele recupera todos nós do pecado. Uma vez, na sexta-feira da paixão, nós adoramos a cruz, o Cristo crucificado. Agora nós o adoramos vivo e ressuscitado no meio de nós. Outra coisa que a gente precisa ter em atenção nesse texto é que tem uma personagem muito importante e que vai falar da comunidade, que é aquela que vai constatar que o túmulo está vazio. É Maria Madalena. Ela é a primeira que se dirige ao túmulo e que constata que o túmulo está vazio. Maria Madalena, no sentido teológico, no sentido litúrgico e melhor teológico, ela representa a nova comunidade. Aquela comunidade que eu havia falado um pouco atrás. Ou seja, essa comunidade influenciada por vários tipos de doutrinas. Agora ela é tida como uma comunidade que busca o Senhor e encontra o túmulo vazio. Maria Madalena, ela nasce, a figura dela e essa expressão dela nasce, e essa nova comunidade nasce da ação criadora e vivificadora do Messias, ou seja, de Jesus. Essa nova comunidade, ela é testemunha da cruz. Ela acredita. Inicialmente, aliás, essa comunidade, ela morre com Cristo para triunfar com Cristo. É uma comunidade que vive sob a ação do Espírito Santo e é criada e surge pela ação do Espírito Santo. Eu havia falado, me referindo ao texto do Evangelho, duas atitudes. Nós temos a atitude de Pedro, e Pedro representa no Evangelho o discípulo obstinado. Bom, esse discípulo obstinado tem o entendimento de que a morte significa fracasso. E essa é a dinâmica de Pedro em todo o tempo que ele acompanha Jesus. Seja, quando ele diz, Senhor, vamos fazer uma tenda para ti. Senhor, eu não vou permitir que o Senhor morra na cruz. E Jesus dá, afasta de mim, Satanás.
É Pedro que nega Jesus 3 vezes, ou seja, o entendimento dele, ele ainda não tinha compreendido quem era Jesus e o que Jesus significava para a nova comunidade. Na primeira leitura nós ouvimos que Pedro, ele anuncia e diz, olha, acreditem nesse que é o Filho de Deus. E a gente vê uma expressão profunda de mudança, uma mudança radical. Bom, se ele significa, no Evangelho de hoje, o discípulo obstinado, aquele que não aceita o fracasso como se a cruz fosse o fracasso, por outro lado nós temos o discípulo amado. É o discípulo, aquele que ama de fato o Senhor. É aquele que viu e acreditou. Ele está sempre próximo de Jesus. Mas o que isso tem a ver conosco? Basta a gente olhar para a nossa realidade e obviamente, a gente se coloca tanto num lugar quanto no outro. Seja no discípulo obstinado, que quer que as coisas sejam do seu jeito, seja no discípulo ideal. Eu fico muito tocado com esse texto, porque quando a gente vai ao encontro de Jesus, a gente percebe algo essencial, que a morte não pôs fim à vida. Jesus ressuscitou. Esse outro discípulo, o discípulo ideal, ele então é a imagem da igreja. Essa igreja, ou do discípulo ideal, que está em sintonia total com Jesus, que corre aí ao seu encontro, mas com total empenho e que compreende os sinais. Aliás, o Evangelho de João, o tempo todo, no seu Evangelho, ele nunca fala a palavra milagre. Em todo o tempo, na atitude de Jesus, ele se refere aos feitos de Jesus como sinais. Bom, ele não faz isso de propósito, ele não faz isso por acaso, ele faz de propósito. Todas as vezes que João, no seu Evangelho, se refere a Jesus como fazendo alguma coisa, e Jesus realizou sinais, principalmente ali no início do Evangelho, no capítulo 3 a 6, ali no 6º capítulo. Na verdade, João está querendo referir que todos os sinais referem-se a Jesus, que é o único e verdadeiro sinal, ou seja, o sacramento para nós. Aquele que é o Filho de Deus. E no início do Evangelho de João está escrito, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo que se faz carne, torna-se humano, realiza kenosis, ou seja, o rebaixamento até a terra. Esse homem Deus, que morre na cruz, agora está vivo e ressuscitado. A ressurreição, então, de Jesus, ela prova de modo muito preciso que a vida plena, a vida total, a transformação total da nossa realidade, dessa realidade que vai acabar em algum momento e que nós estamos com muito medo, exatamente por causa dessa pandemia mundial. Vai acabar algum dia a nossa vida, mas nós que cremos na transfiguração total da nossa realidade em Cristo Jesus. Se nós não pensamos assim, se nós não cremos e se nós não continuamos nesse caminho, nessa humanidade, a gente não está sendo o discípulo ideal. Bom, é pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo, que é depositado a realidade de cada homem e de cada mulher. Revestidos, então, de Cristo, somos irmãos e irmãs nova criatura. Estamos, portanto, ressuscitando a cada dia, porque a cada dia nós lembramos que Cristo está ressuscitado, até atingirmos a plenitude, a maturação plena, que um teólogo vai dizer, nessa cisão radical que é a morte, para vivermos com Cristo. Outra característica do Evangelho de João, que ele coloca o reino de Deus, não depois da nossa morte, mas ele diz que esse reino, ele quer exemplificar isso, ele quer dizer isso no texto, no seu Evangelho, que essa vida, e essa vida eterna começa já aqui e agora. Por isso que Jesus realiza todos os sinais, e por isso que Jesus é o único e verdadeiro sinal. Quando eu estava preparando essa homilia, eu não pude deixar de recordar o que nós vivemos na Quaresma e o que a campanha da fraternidade trouxe para nós. A campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade, vida
dom e compromisso. E eu prestei mais atenção no lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É a atitude daquele discípulo ideal. Ele viu e acreditou. Em outras missas que eu celebrei, eu dizia exatamente a respeito da campanha da fraternidade, que foi inspirada na vida de Irmã Dulce, ou Santa Dulce dos Pobres, exatamente porque ela viu no pobre o Cristo ressuscitado, aquele que precisa da nossa ajuda. Depois eu procurei um pouco mais, e o objetivo geral, ou seja, o objetivo da campanha da fraternidade, é exatamente isso que a propósito da ressurreição nos traz: nos despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas, relações criativas, e é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse período de quarentena, quando a gente usa a internet, quando a gente usa as videoconferências, quando a gente fala uns com os outros, embora nas nossas casas. Certa vez, uma pessoa me dizia assim: olha, minha filha, logo no início da quarentena, minha filha vai fazer aniversário, já estava com tudo programado, e eu não sei o que fazer porque ela vai ficar decepcionada. E eu pude dizer para ela: faça o seguinte, peça a todas as pessoas que iriam nessa festa para mandar um áudio, para mandar um vídeo, dando parabéns. Porque uma criança hoje já está lidando muito bem, por sinal, até melhor do que nós, com as mídias e com a tecnologia. E ela falou para mim: eu não tinha pensado nisso. Ou seja, a gente está recriando relações e a gente precisa fazer isso de uma forma fecunda, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, seja na nossa sociedade, à luz da palavra de Deus sempre. Bom, eu encerro falando da quarentena, querendo falar da quarentena e desse isolamento social. Bom, que nesse momento, esse momento de angústias, esse momento de incertezas, esse momento de medo, de sofrimento, de tantas mortes que a gente tem visto e tem tido a notícia a respeito, esse momento para nós em Cristo ressuscitado deve ser um momento de renovação e de esperança. Essa renovação e essa esperança que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. Páscoa significa passagem. O nosso caminho de cristãos e cristão católicos significa passagem da morte para a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, vamos todos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido agora você e a toda a comunidade a levar a Deus, nosso Pai, as nossas preces. A você que nos vê pelo Facebook, a você que nos acompanha pela rádio Piuma FM, junto com as preces que serão lidas e oferecidas ao Pai, coloque a sua intenção também, coloque a sua prece. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que foram batizados, para que aspirem as realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal,
que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, e rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso mundo que pede a salvação e a cura para o Covid-19, que Deus ilumine e nos dê a salvação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Agora, mais uma vez, eu convido você a fechar os seus olhos e, num momento de silêncio, elevar a Deus, nosso Pai, a prece que você traz no silêncio do seu coração. Você que está nos acompanhando pela rádio, Piúma FM, e também você que nos assiste pelo Facebook. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Oferte agora você na sua casa, sua vida, tudo o que você tem, que você é. Chegue até o altar e até as mãos do Senhor, pela fumaça do incenso, todas as nossas ofertas. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro, na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição,
as nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José, seu esposo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo que ainda não conhecemos, nosso administrador diocesano, Padre Walter, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão, o pão da verdade. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você em casa pode fazer a sua comunhão espiritual rezando comigo. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem, doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém.
por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força da caminhada para Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. Amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Gostaria agora que o teclado continuasse sendo dedilhado bem lentamente. Eu quero falar para você que me vê, para você que me escuta, para todos aqui. Em casa, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Os que estão aqui puderam comungar Jesus, seu corpo.
mas você pode também em casa fazer essa comunhão espiritual. A oração que é pedida nessa noite, nesse momento da comunhão, é para te ajudar, para colocar essa realidade na sua vida. Porque Jesus está ressuscitado. Eu rezo, não por você, eu rezo com você. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Oremos. Guardai, ó Deus, a vossa igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora nós vamos escutar os comunicados, os recados que nós temos nessa noite. Nessa próxima semana, nós teremos a Hora do Ângelus de uma maneira diferente a ser realizada em nossa paróquia. Nós teremos missa todos os dias aqui na Sagrada Família às 18 horas, a partir de amanhã. Essas missas serão de responsabilidades das nossas comunidades. E começando amanhã, a responsabilidade das comunidades para a celebração da missa será da comunidade de Santa Luzia, Santa Rosa de Lima, Santa Rita e Menino Deus. Os coordenadores de CPC serão orientados quanto à quantidade de pessoas e a liturgia dessa missa. As missas serão transmitidas através da rádio e pelo Facebook Paróquia Imaculada Conceição. E a cada dia da semana serão responsáveis 4 comunidades pela liturgia dessas missas, ajudando assim a fazer essa hora do ângelo mais solene, mais orante. E no dia 20 de abril, segunda-feira, celebramos a festa em honra a Nossa Senhora da Penha. Nós realizaremos a missa lá na comunidade Nossa Senhora da Penha, que também será transmitida pelas redes sociais. Continue conosco, orando, rezando, para que nós juntos possamos alcançar essa vitória tão desejada. Antes de dar a bênção, gostaria de falar para essa câmera aqui, por gentileza. Aqui. Eu tenho um recado para você, primeiro para a gente ter a consciência por que nós vamos ter as missas. Em primeiro lugar, porque nós vamos estar vivendo, a partir de hoje, a oitava da Páscoa. Por que a gente fala oitava da Páscoa? Porque a graça que nós vivemos
na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tradição da Igreja, pela orientação litúrgica, a celebração da Páscoa do Senhor não fica contida num só dia. Por isso a Igreja, ela pede que nós celebremos durante 8 dias após a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero também deixar claro, para que a gente aprenda, inclusive, que todos esses 8 dias têm a mesma força do dia de hoje, domingo de Páscoa. Por isso a gente chama oitava da Páscoa. São 8 dias que nós celebramos com a mesma força a oitava, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está mais do que convidado a nos acompanhar pelo Facebook, também pela rádio Piuma FM. Agora vamos nos preparar para a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma feliz Páscoa para você.